Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José, mais uma dica de exercício. Hoje falando sobre tríceps francês, no caso com peso livre, né? Onde eu vou passar algumas informações, algumas técnicas para você conseguir executá-lo de maneira que você possa sentir pegar a região do tríceps. Mas antes disso, pedir para vocês se inscreverem no canal, @Personal, comentar, curtir, se inscrever, indicar para os seus amigos, familiares, namorado, namorada. E também pedir para vocês acompanhar os outros vídeos anteriores que eu já fiz. Tem vídeos na parte de tênis, corrida de rua, tem vídeos de reflexão, tem vídeos mais teóricos, com conteúdos mais específicos, né? Tem educativos de corrida, tem exercícios funcionais. Nessa semana teremos outros vídeos também nessa linha. Então sempre vão acompanhando. Se quiserem dar indicação também podem dar, tá? E aí, iniciando o vídeo, explicando, eu optei por fazer esse vídeo porque muitas vezes as pessoas vão fazer texto francês livre e tem dificuldade de como deixar o braço, o cotovelo, o movimento, né? Então aqui eu vou passar algumas dicas para facilitar para vocês conseguirem entender como executar esse movimento, tá? Então a gente tem duas opções, em pé ou sentado, tá? Eu vou fazer em pé para ficar mais fácil de vocês observarem a imagem, tá? Então, primeiro ponto, escolher um peso que você consiga fazer, tá? Então, eu vou pegar o kettlebell, no caso, o halter também seria a mesma coisa, você poderia fechar o braço aqui, tanto faz. Então, eu vou usar o kettlebell porque eu não tenho halter, tá? E o halter que eu tenho, ele para fazer esse movimento não é muito seguro por causa dos grampos. Eu uso mais ele para costas, né? Então, primeiro ponto, os braços, tá? Então, normalmente, os alunos ou eles abrem muito ou deixam muito fechado. Então tem que ser o meio termo, tá? Então, o braço mais ou menos aqui fechado, tá? E aí você vai fazer esse movimento de subir, certo? Qual que é a ideia? Como você tem que sentir, pegar essa região, então, se você abrir muito aqui, ó, ele tá indo muito pro cotovelo, tá? E a ideia não é isso, tá? Se você fechar muito também, não vai gerar o movimento, tá? Você não vai conseguir sentir pegar tríceps. Então tem que ser, como eu falei, o meio termo. Então você vai jogar lá em cima, descer. Jogou, desceu, tá? Aí, muitos você pode falar, mas vai ser difícil para mim fazer isso por causa do braço, né? Eu não vou conseguir ficar mantendo, tá? Mas, qual que seria a ideia? Se você conseguir, pelo menos nos primeiros movimentos, de repente nos primeiros 5 movimentos, conseguir manter isso, conseguir sentir, tá bom. Aí se nos outros, cada falha já não conseguir, tudo bem. Mas o importante é você, nos primeiros movimentos, você conseguir manter. Até um ponto que você acostume, porque se você está fazendo a primeira vez, é óbvio que você vai ter dificuldade mesmo, tá? Então, por exemplo, se você nunca fez, de repente você pode fazer sentado, principalmente por causa da coluna, porque muitas vezes você vai estar aqui com o peso, vamos pensar que você está em pé, né? E aí você vai meio que jogando a coluna. Então, você estabilizando a coluna aqui, ó, eu consigo só voltar pro tríceps, tá? Então, você sentando já é uma ótima opção para você fazer, que aí te possibilita que você não se preocupe com a coluna, certo? Ela vai estar estabilizada. Você vai fazer o movimento, executar o movimento como tem que ser executado, e não vai se preocupar com questão de jogar o corpo para trás ou não, que é o que pode acontecer muitas vezes. Não é todo mundo que faz, mas acontece. A pessoa está executando o movimento e dá uma jogada para trás, né? Então a ideia é que você mantenha a coluna sempre reta, tá? Esse movimento, esse exercício, muitas vezes, muita gente não conhece, aí fala, mas para que serve? Aí para as meninas eu sempre brinco, é para tirar a gordura do chauzinho, né? Mas a gente sabe que envolve mais outras coisas, por exemplo, em atividades do dia a dia, né? Você vai fazer algum movimento, tudo você tem que ter, por exemplo, principalmente alguma coisa que você apoie, né?
para ficar apoiado, ou alguma situação assim, você vai usar tríceps, né? Um exemplo, assim, dentro da sala de musculação, que se usa o tríceps, vários exercícios, mas vou dar um exemplo, é o tríceps banco, né? Você faz esse movimento na barra paralela, tá? Então você tem que ter braços, ombro, peito, costas, tudo fortalecido, principalmente o tríceps, você vai sentir pegar bastante. Então, a ideia inicialmente para você começar esse exercício, você pode fazer ele sentado, tá? Lembrando de não jogar muito atrás, nem muito na frente, o meio termo, né? E você esticar aqui, tá? E fazer, se for o caso, movimentos devagar até que você consiga sentir pegar aqui, no tríceps, tá? Porque não adianta você fazer de qualquer jeito, que aí não vai adiantar nada. Então, e principalmente com progressão de carga, fazer com uma carga mais leve e posteriormente você ir fazendo com uma carga um pouco mais elevada, tá? Tudo é um progresso, né? Não adianta você pôr um peso grande só porque você viu outros fazendo e fazer um movimento correto, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para hoje de dica era isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês sempre estarem acompanhando a página. Se quiserem dar indicação de conteúdo, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.